Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de matemática, dando continuidade nas nossas revisões da apostila 4, onde hoje nós vamos falar sobre adições e subtrações com denominadores diferentes, tá joia? Então, lembrando, a primeira regrinha que nós aprendemos quando falamos de adições e subtrações com frações eram que denominadores iguais a gente copiava e só somava ou subtraía o nominador, que é o número de cima, né? Então, para a gente realizar os exercícios, a gente vai ter que se atentar a essa regra, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Maria e Otávio realizavam as atividades para casa sempre juntos, pois são vizinhos e estudam na mesma sala. Maria já realizou 5/6 dos exercícios e Otávio 12/18. Quem resolveu mais exercícios e qual a diferença? Então, gente, a situação Problemas nos diz que são dois amigos que resolvem, realizam as atividades para casa juntos, pois assim eles estudam e sistematizam melhor o conhecimento, porque eles são vizinhos e estão na mesma sala de aula, portanto as atividades são as mesmas. Só que aqui as nossas frações estão diferentes, com denominadores diferentes. Ou seja, nós temos uma fração, o numerador, a parte que divide, e o denominador, que é o número que está embaixo. Então, para nós realizarmos essa conta, para saber quem resolveu mais exercícios e qual é a diferença entre eles, diferença a gente já sabe que está se tratando de uma subtração. Então, para eu fazer uma subtração com os denominadores diferentes, eu vou precisar tornar os denominadores iguais. Aí sim eu vou conseguir, cair naquela primeira regrinha, denominador igual eu copio e só subtraio ou somo os números de cima, os nominadores, tá bom? Então, vamos lá. Para achar o denominador igual, eu tenho que achar os múltiplos das frações. Então, de 5/6, eu acho primeiro os múltiplos dos numeradores e depois os múltiplos dos denominadores. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante, porque é infinito. 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante, porque é infinito, tá joia? Aí eu já achei, então, os múltiplos, de 5/6. Agora eu vou achar os múltiplos de 12/18. Então, acho primeiro os múltiplos dos numeradores e depois dos denominadores. Então, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e assim por diante. Do 18, 18, 36, 54, 72, 90, 108 e assim por diante, tá bom? Então, eu fui achando os múltiplos. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá nas minhas contas e acho os denominadores iguais. Nesse caso, eu achei 30 36avos e 24 36avos. Professor, eu poderia ter usado 15 18avos e 12 18avos? Poderia sim, sem problema, porque o resultado vai ser o mesmo. Quando no final da conta a gente acha a menor fração, então, aí a gente vai ver que é igual. Então, 30 36avos e 24 36avos. Só ao comparar as frações, eu já percebo que a Maria realizou mais exercícios que o Otávio. Mas a pergunta não é apenas só quem resolveu mais exercícios, mas também qual é a diferença entre eles, Quanto, no caso, a Maria resolveu a mais. Então, eu tenho que fazer 30 36avos menos 24 36avos. Como eu já tornei os meus denominadores iguais, eu só vou agora copiá-lo e subtrair o nominador, o número de cima. 30 menos 24, 6. Então, Maria resolveu 6 exercícios a mais que o Otávio. Tá joia? Próximo exercício. Cláudia utilizou 3/8 do desinfetante para lavar os banheiros e 6/12 para passar pano no restante da casa. Sabendo que em todo dia de faxina ela utiliza essa quantidade, na próxima faxina ainda haverá desinfetante suficiente? Então, vamos lá.
Então, o que eu tenho que achar, né? Os múltiplos de 3/8 mais os de 6/12, e depois fazer uma subtração de quanto tinha de desinfetante menos quanto ela utilizou na casa toda, e aí eu vou ver se vai sobrar desinfetante suficiente para a próxima faxina. Então, mesma regrinha, acho os múltiplos de 3/8, primeiro dos numeradores, depois dos denominadores. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Do 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Mesma coisa com o 6, 6/12. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Do 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72. Então, eu achei os múltiplos das minhas frações. E aí, eu achei o meu denominador comum, que é o 24. Então, né, quando eu acho o denominador comum, eu descubro que ela utilizou 9/24 para lavar os banheiros e 12/24 para passar pano no restante da casa. Então, nesse dia de faxina, o que aconteceu? Ela utilizou ao todo 21/24 de desinfetante. E a pergunta é, sabendo que em todo dia de faxina ela utiliza essa mesma quantidade, na próxima faxina ainda haverá desinfetante suficiente para ela utilizar? Então, o que eu tenho que fazer? 24/24, que é o inteiro de desinfetante que tem, menos 21/24 que ela usou nesse um dia de faxina. Então, ela só vai ter lá no frasco, no galão de desinfetante, apenas 3/24. Portanto, ela não conseguirá fazer uma nova faxina. Ela precisará comprar mais desinfetante, pois restará apenas 3/24 no frasco. Tá joia? Próximo exercício. Pedro utilizou 3/9 de tinta para pintar a cozinha, 6/18 para pintar a sala e 1/3 para pintar os quartos. Quanto de tinta Pedro utilizou para pintar a casa? Vamos imaginar que ele comprou apenas 1 galão de tinta. E desse galão de tinta ele tirou 3/9 para pintar a cozinha, 6/18 para pintar a sala e 1/3 para pintar os quartos. Então, pessoal, eu vou ter que somar tudo isso aqui. O quanto ele utilizou na cozinha, na sala e nos quartos. Só que os meus denominadores são todos diferentes. Portanto, eu vou ter que utilizar, então, né, a regra dos meus múltiplos para achar os denominadores iguais. Então, 3/9, primeiro dos numeradores, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante. Dos denominadores, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 e assim por diante. De 6/18, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. E do 18, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126 e 144. De 1/3, né, dos numeradores primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do denominador, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Tá joia? Então, o que eu fiz? Eu achei os meus números, as minhas frações, em cada múltiplo aqui, cujo o denominador é igual, tá? Que nesse caso é o 18. Então, 6/18, 6/18 e 6/18. Então, nas minhas 3 frações que tem um denominador igual, é 6/18. Então, eu somei todas, ó. Quando eu já achei o denominador igual, eu apenas copio o meu denominador e somo os números de cima. Então, 6 mais 6 mais 6 dá 18. Então, ele gastou 18/18 para pintar a casa dele, né? Pensando que ele utilizou uma lata de tinta, então ele utilizou uma lata de tinta inteira para pintar os cômodos de sua casa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula revisional de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que denominadores diferentes, nós temos que achar os múltiplos das frações para só depois, quando nós tornarmos todos os denominadores iguais, aí sim a gente realiza
a adição ou a subtração, tá joia? Um beijão, se ficou alguma dúvida, levem para nossa live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá joia? Tchau!